JCS, 56 anos, masculino, leucoderma, viúvo, aposentado, natural, procedente e residente em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Nosso caso clínico fala sobre o José Castilho, tabagista de longa data, que um certo dia foi visitar um amigo de infância que fora internado pouco tempo atrás no hospital, mas ele não esperava que o quadro do seu amigo era tão grave, e ao ver o grau de debilidade do seu amigo, acabou apresentando síncope e queda sobre a própria altura. Por estar em um ambiente hospitalar, ele foi logo socorrido. Ao exame, o Sr. José não apresentava movimento nos 4 membros, sinal de tetraplegia, sem movimentos respiratórios, necessitando imediatamente de uma intubação orotraqueal, e após a estabilização, notou-se que ele era capaz de abrir com dificuldade os olhos e elevar o olhar para cima. E esse é o nosso caso clínico 02. Alguém suspeita em qual local envolvendo a neuranato o Sr. José teve problemas? Não? Então vamos lá descobrir. O Sr. José fez uma tomografia e uma ressonância de crânio, que evidenciou lesão hemorrágica em região ventral da ponte. Mas onde é que está localizada essa região? O nosso vídeo hoje vai falar sobre o tronco. Não esse tronco. Esse tronco. Esse é o tronco encefálico e a região do encéfalo mais primitiva. O tronco encefálico interpõe-se entre a medula e o diencéfalo, situando-se ventralmente ao cerebelo, ou seja, conecta a medula espinhal com as estruturas encefálicas localizadas superiormente. Ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. A substância branca do tronco encefálico inclui os tratos que recebem e enviam informações motoras e sensitivas para o cérebro, e também as provenientes dele. Dispersas na substância branca do tronco encefálico, encontram-se massas de substância cinzenta denominadas núcleos. É na região do tronco encefálico que nós temos os centros responsáveis pela manutenção de funções neurovegetativas como a respiração, funcionamento do sistema cardiovascular e sistema digestivo. É por isso que lesões nessas regiões são tão sérias, pois elas lesionam uma região responsável por processos vitais do corpo. E aonde que está inserido o tronco encefálico? Vamos ver aqui a localização em relação ao encéfalo. Como vocês podem ver aqui, nós temos um crânio em corte axial. Aliás, vocês já conhecem os planos de corte do corpo? Vamos ver aqui bem rápido. A gente tem 3. O axial, que é o daquela imagem que eu tinha mostrado antes, e essa daqui que vocês estão vendo. O coronal e o sagital. Gravaram? Isso é bem primário e vocês têm que saber, tá ok? Porque vocês vão usar muito. O tronco, que foi a região afetada pelo AVE do Sr. José, está localizado na fossa posterior do crânio, abaixo da tenda do cerebelo, atrás do clivus, ao lado do osso petroso e à frente da escama do osso occipital. Bom, o tronco ele possui 3 regiões distintas, a citar o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. De cima para baixo, primeiro a gente tem o mesencéfalo. Ele interpõe-se entre a ponte e o cérebro. Ele é atravessado por um estreito canal, o aqueduto cerebral. A parte do mesencéfalo situada dorsalmente ao aqueduto é o tecto do mesencéfalo. Depois do mesencéfalo, a gente tem a ponte. A ponte é a parte do tronco encefálico interposto entre o bulbo e o mesencéfalo. Está situado ventralmente ao cerebelo e repousa sobre a parte basilar do osso occipital e o dorso da célula túrcica, do esfenoide. Sua base situada ventralmente apresenta uma estriação transversal em virtude da presença de numerosos feixes de fibras transversais que o percorrem. Essas fibras, elas convergem de cada lado para formar um volumoso feixe, que formam os pedúnculos cerebelares, que se penetram no hemisfério cerebelar correspondente. E por último, o bulbo. O bulbo, ou medula oblonga, tem forma de um cone, cuja extremidade menor continua caudalmente com a medula espinhal.
Como não se tem uma linha de demarcação e separação entre a medula e o bulbo, a gente considera que o limite está ali no plano horizontal que passa imediatamente acima do filamento radicular mais cranial do primeiro nervo cervical, o que, em outras palavras, corresponde ao nível do forame magno. Se você pensar no tronco como um membro de interligação do sistema nervoso central, qualquer informação dos hemisférios cerebrais passam por ele. Ele acaba sendo como um funil. Logo, a gente tem uma estrutura pequena com uma grande quantidade de função e informação passando por ali. Então, qualquer lesão no tronco vai ser responsável por um déficit neurológico grave e geralmente extenso, como foi o caso do Sr. José Castilho, que é o nosso caso clínico. Bom, vamos ver mais um pouco a fundo a anatomia que circunda essa região? Então vamos lá. É no tronco que existem núcleos dos nervos cranianos, que possuem tratos ascendentes e descendentes, além de ser o centro dos reflexos como respiração, reflexo cardiovascular e graus da nossa consciência. Para explicar um pouco melhor, lembra no vídeo anterior que a gente falou que é como se o cérebro fosse uma cidade? Imagina que é como se o tronco encefálico fosse a rede de distribuição dessa energia, e os nervos e fibras ascendentes e descendentes são os fios de comunicação dessa rede. Muitos dos núcleos do tronco encefálico recebem ou emitem fibras nervosas que entram na constituição dos nervos cranianos. Mas, assim, o que é nervos cranianos? O que eles são? Bom, isso na verdade é matéria para um outro vídeo, dado a sua importância. Mas de uma forma bem resumida, os 12 pares de nervos cranianos se formam durante a quinta e a sexta semana do desenvolvimento embrionário. Por exemplo, faz um teste rápido aqui comigo. Você agora está olhando para a tela, eu acho. Então, olha para a sua direita sem mexer a cabeça. Olhou? Agora olha para a sua esquerda. Ok, beleza, pode olhar aqui de novo. Esses movimentos que você realizou, por mais instintivos que eles pareçam, só foram possíveis graças a uma complexa dança que acontece no seu cérebro entre neurotransmissão, pares cranianos e comunicação córtico-medular. No caso, todos os movimentos do olho são permitidos graças a um conjunto de 3 pares cranianos. O segundo par, que é o oculomotor, o quarto, que é o nervo troclear, e o sexto, que é chamado de abducente. De acordo com a sua origem embriológica, eles se classificam em 3 grupos. Se você estiver pensando em relação à origem embriológica, você pode dividir eles em 3 grupos. Primeiro, nervos cranianos somáticos eferentes, que é o nervo troclear, abducente, hipoglosso e grande parte do oculomotor. Os nervos dos arcos faríngeos, que é o trigêmeo, o facial, o glossofaríngeo e o vago, e os nervos sensoriais especiais, que são os nervos olfatório, óptico e vestíbulo coclear. Eles estão ligados com o córtex do cérebro pelas fibras corticonucleares, que se originam dos núcleos das áreas motoras do córtex, descendo principalmente na parte genicular da cápsula interna até o tronco do encéfalo. Os núcleos que dão origem a 10 dos 12 pares de nervos cranianos situam-se em colunas verticais no tronco encefálico e correspondem à substância cinzenta da medula espinhal. Sob o ponto de vista da anatomia funcional, eles podem ser divididos em motores, sensitivos e mistos, quando eles têm as duas funções. Aqui, seguindo a nossa explicação, a gente costuma dizer que existem acidentes anatômicos. Os acidentes anatômicos são regiões peculiares, oriundas do período embrionário, e servem para que outras regiões possam repousar ou até mesmo atravessá-los. Por exemplo, os acidentes anatômicos eles são provocados pelos ventrículos, pelos tratos e pelos núcleos cranianos. Vamos mostrar aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer com essa história de acidentes anatômicos. Então vamos lá. Por exemplo, de cada lado da fissura mediana anterior existe uma eminência denominada de pirâmide, que ela é formada por um feixe compacto de fibras nervosas descendentes que ligam as áreas motoras do cérebro aos neurônios motores da medula. Esse trato é chamado de trato piramidal ou trato córtico-espinhal. Outro exemplo, o sulco mediano. O sulco mediano posterior termina à meia altura do bulbo, em virtude do afastamento dos seus lábios, que contribuem para a formação dos limites laterais do quarto ventrículo. O sulco da artéria basilar. Percorrendo longitudinalmente a superfície ventral da ponte, existe um sulco, que é o sulco basilar. Ele geralmente aloja a artéria basilar.
Essa imagem aí que vocês estão vendo de várias artérias é conhecido como polígono de Willis, ou círculo de Willis. Vocês vão ouvir falar dele ainda, que é um círculo de artérias que supre o cérebro com oxigênio, com sangue. Ele foi nomeado assim em homenagem a Thomas Willis, que era um médico inglês que viveu lá por volta de 1620, por aí. Aí nós temos também, por exemplo, o quarto ventrículo. O quarto ventrículo está situado entre o bulbo e a ponte em sua face posterior e ventralmente ao cerebelo. A metade caudal do bulbo, ou porção fechada do bulbo, é percorrido por um estreito canal, uma continuação direta do canal central da medula, que se abre para formar o quarto ventrículo, cujo assoalho é constituído pela metade rostral ou porção aberta do bulbo. Em uma seção transversal do mesencéfalo, vê-se o tegmento, que é separado da base por uma área escura, e essa área escura recebe um nome especial, que é a substância negra, ou nigra. A substância nigra é uma porção heterogênea do mesencéfalo, e ela é responsável pela produção de dopamina no cérebro. Ela possui um papel importante na recompensa e no vício. Problemas nessa substância podem causar disfunções que envolvem os graus de motricidade do corpo, e guardem com carinho essa informação. Junto à substância nigra, existem dois sulcos longitudinais, um lateral, que é o sulco lateral do mesencéfalo, e o outro medial, que é o sulco medial do pedúnculo cerebral. Esses sulcos marcam o limite entre a base e o tegmento do pedúnculo cerebral. Do sulco medial emerge o nervo oculomotor, terceiro par craniano. Lembra que lá atrás a gente falou sobre os pares cranianos? Bom, aí a gente tem aqui as cisternas. Mas o que é cisternas? Bom, para vocês entenderem o que são as cisternas, vocês têm que entender antes o que são as meninges. O nosso sistema nervoso ele é envolto por membranas conjuntivas, denominadas de meninges, que são classificadas como três: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A aracnoide e a pia mater, que no embrião constituem um só folheto, são às vezes consideradas como uma só formação, conhecida como leptomeninge. E temos a terceira, que é a dura mater, mais espessa. A aracnoide justapõe-se à dura mater e ambas acompanham apenas grosseiramente o encéfalo e a sua superfície. A pia mater adere intimamente a essa superfície, que acompanha os giros, os sulcos e as depressões. Desse modo, a distância entre as duas membranas, ou seja, a profundidade do espaço subaracnoide, é muito variável, sendo muito pequena nos giros e grande nas áreas onde parte do encéfalo se afasta da parede craniana. Formam-se assim nessas áreas dilatações do espaço subaracnoide, que aí são o quê? As cisternas. Por exemplo, você tem as cisternas subaracnoides, que contêm uma grande quantidade de líquor. A cisterna interpeduncular é uma delas, localizada na fossa interpeduncular. Bom, agora vamos ver algo aqui sobre os colículos. Cada colículo se liga a uma pequena eminência oval do diencéfalo, o corpo geniculado, através de um feixe superficial de fibras nervosas que constitui o seu braço. Assim, o colículo inferior se liga ao corpo geniculado medial pelo braço do colículo inferior, e o colículo superior se liga ao corpo geniculado lateral pelo braço do colículo superior, o qual tem o seu trajeto escondido entre o pulvinar do tálamo e o corpo geniculado medial. O corpo geniculado lateral encontra-se na extremidade do trato óptico. A formação reticular. A formação reticular é uma parte do tronco que está envolvida em ações como o ciclo do sono, o despertar e a filtragem de estímulos sensoriais, para distinguir os estímulos relevantes dos estímulos irrelevantes. A sua principal função é ativar o córtex cerebral. Essa formação reticular é uma agregação mais ou menos difusa de neurônios separados por uma rede de fibras nervosas, sendo intermediária entre a substância branca e a substância cinzenta, e ocupando parte central do tronco encefálico, como vocês podem ver na imagem. Essa formação se estende um pouco ao diencéfalo e aos níveis mais altos da medula. Sem essa região, seria impossível o controle, por exemplo, de coisas muito importantes, como controle da atividade elétrica cortical, nosso sono e vigília, controle eferente de sensibilidade, ou seja, a nossa atenção seletiva, as vias de analgesia, que vocês vão aprender mais na frente, o sistema portão da dor, controle da motricidade somática, controle do sistema nervoso autônomo, controle neuroendócrino, que está envolvido o hipotálamo e a hipófise, e controle de reflexo. Muita coisa, né, a gente já viu. Mas olha só,
já está pertinho de acabar. O último tópico da neuroanato que a gente quer citar aqui antes de ir para o nosso quiz é sobre os tratos. A gente vai destacar 3. O trato córtico-espinhal, o trato espinotalâmico lateral e o cordão dorsal leminisco medial. Essas vias são formadas por fibras que se originam no córtex cerebral ou em várias áreas do tronco encefálico, fazendo sinapses com os neurônios medulares. Antigamente eram usados para diferenciá-los e eram classificados com o nome de vias piramidais e extrapiramidais. Hoje em dia a gente usa com maior frequência a divisão morfofuncional de Kupper, que divide em sistema medial e lateral. Aqui eu deixo essa imagem com um esquema bem explicado dos tratos nervosos da medula espinhal, caso vocês não entendam a explicação e queiram ver aonde está cada coisa. Bom, o trato córtico-espinhal é composto principalmente de axônios motores, constituindo o componente voluntário da motricidade. Em outras palavras, ele é o responsável pela motricidade voluntária da musculatura distal, ou seja, musculatura da mão, no caso do trato lateral, e motricidade voluntária axial e proximal dos membros superiores. Para pensar no nome, você não vai esquecer mais o sentido. Córtico-espinhal. Matou, né? Córtex descendo pela medula espinhal. Córtico-espinhal. Ele tem origem na área 4 de Brodmann, no giro pré-central, área motora primária, seguindo até a base da ponte e pirâmide bulbar, onde a maioria irá cruzar, trocar de lado, sendo chamado de trato córtico-espinhal lateral, e uma pequena parte permanece do mesmo lado, sendo denominada trato córtico-espinhal medial. Falando sobre o segundo trato, o trato espinotalâmico. É uma via sensorial que se origina na medula espinhal. Pensa de novo no nome, espinotalâmica. Muita coisa em medicina, se você vai atrás da origem da palavra, fica muito mais fácil você aprender. Ele transmite informação para o tálamo sobre a dor, temperatura, pressão e trato protopático. A via cruza ao nível da medula espinhal. Após a entrada dos feixes das fibras nervosas no corno posterior da medula, elas cruzam o plano mediano e infletem-se cranialmente. Depois ascendem pela substância branca da medula. O trato espinotalâmico possui 2 divisões ao nível da medula espinhal. São elas: o trato espinotalâmico lateral, que transmite as sensações de dor e temperatura, e o trato espinotalâmico anterior ou ventral, que transmite a sensação do tato protopático, ou seja, o tato grosseiro e da pressão. E por último, sistema colunar dorsal leminisco medial, que é a via sensorial responsável por transmitir as informações de tato fino, vibração e consciência proprioceptiva do corpo para o córtex cerebral. Ele transmite informações vindas do corpo para o giro pós-central no córtex cerebral. Ele é uma das 2 vias principais que transmitem estímulos sensitivos vindos do corpo para o cérebro, sendo a outra a via espinotalâmica, que transmite sensações de tato grosseiro, dor e temperatura, como acabamos de citar. O seu nome é dividido em 2 estruturas pelas quais as sensações ascendem: as colunas posteriores, ou dorsais, da medula espinhal e o leminisco medial do tronco cerebral. Há 3 neurônios envolvidos nessa via. O primeiro, o segundo e o terceiro neurônios sensitivos. E aí? Agora chegou a hora do nosso quiz, vamos lá? Atentem para esse vídeo aqui embaixo e me respondam: qual que é a doença que está sendo apresentada nele? Bem fácil, né? Ok, então vamos complicar mais um pouco. Qual é a região que fica comprometida para causar os sintomas dessa síndrome? Será que você consegue fazer essa associação? A gente falou dessa região aqui hoje, pensa aí. E a resposta está no final do vídeo. E o nosso caso clínico de hoje? Vamos falar mais um pouquinho sobre ele? O senhor José Castilho apresentou um negócio chamado de síndrome do encarceramento, ou locked-in. A síndrome do encarceramento, também chamada de locked-in, ou LIS, é uma síndrome pontina ventral. É um transtorno neurológico raro em que ocorre uma paralisia completa dos músculos de todo o corpo, à exceção dos músculos que controlam alguns movimentos dos olhos, como a movimentação vertical e elevação da pálpebra. Isso ocorre porque as fibras eferentes provenientes do córtex cerebral não são capazes de alcançar o seu destino, pois são interrompidas na altura da ponte, levando a sintomas como a tetraplegia e a anartria.
com preservação da consciência e da sensibilidade. Essa síndrome é caracterizada por uma incapacidade do paciente em se comunicar, embora esteja consciente e consiga pensar e raciocinar. Eu não sei se vocês conhecem, mas fica aqui a nossa indicação para quem gosta de filmes. O filme, esse que está passando aí, é O Escafandro e a Borboleta. É um filme baseado justamente nessa síndrome. Esse vídeo que vocês estão vendo aí do lado, ele é baseado na vida do editor-chefe da revista Elle, Jean-Dominique Bauby, que sofreu um derrame que o deixou paralisado. O Jean não deixou que essa condição acabasse dominando a vida dele. Na verdade, essa é uma história muito bonita e reflexiva que eu indico muito a vocês. E para quem gosta de livros, mesmo nessa condição, o Jean conseguiu escrever um livro até, com a ajuda de um enfermeiro, é claro. Mas ele escreveu um livro de memórias, que é esse aqui que vocês estão vendo na imagem. E ele é muito poético e muito interessante. Realmente eu indico para vocês. Com essas dicas, a gente encerra essa aula de hoje. E é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a aprender um pouquinho mais Neuranato e eu espero vocês na próxima. A doença apresentada no vídeo é o mal de Parkinson. Essa estava bem fácil, né? Essa doença foi descrita pela primeira vez por James Parkinson. Foi visto que neurônios secretores de dopamina dos gânglios da base controlam e ajustam a transmissão dos comandos conscientes vindos do córtex cerebral para os músculos do corpo humano. Não somente os neurônios dopaminérgicos estão envolvidos, mas outras estruturas produtoras de serotonina, noradrenalina e acetilcolina estão envolvidas na gênese dessa doença. De qualquer forma, a área afetada nos casos de mal de Parkinson é a substância nigra, que nós vimos anteriormente, quando citamos que problemas nessa região podem causar disfunções que envolvem os graus de motricidade do corpo. Tá joia, galera? Então, não percam a nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre o cerebelo. Valeu!